Na hora de plantar, você sabe escolher o vaso ideal para cada planta? Esse é o perrengue que a gente vai resolver no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, e esse é o Mundo Agro, canal que acaba com os perrengues da sua horta e do seu jardim. Seja muito bem-vindo. E não esquece, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui tem novidade toda semana e você não pode perder. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com todo mundo, manda em todos os grupos do WhatsApp e, claro, não esquece também o joinha aqui embaixo, porque é isso que faz o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Muita gente não sabe, mas a escolha correta do vaso interfere diretamente no desenvolvimento de qualquer planta. E para fazer essa escolha corretamente, a gente precisa prestar atenção em 3 características: o tipo do vaso, o tamanho e a quantidade de terra que vai dentro dele. Para começar, a gente vai falar do tipo. Hoje em dia existem vasos de vários tipos, tamanhos, jeitos, materiais diferentes. Mas os mais usados e os mais fáceis de encontrar são aqueles mais básicos mesmo, o de plástico, o de barro e o de cerâmica. Para a gente saber qual deles é o melhor para a nossa planta, a gente precisa saber justamente algumas características dela. É uma planta que prefere o solo úmido por mais tempo, gosta de regas com frequência ou não? É uma planta que precisa de um solo bem drenado e não gosta de água em excesso. O vaso de barro é um vaso poroso, ele possui poros e através desses poros acaba entrando ar no vaso e saindo água, aquela água que a gente fez a rega. É por isso que a gente costuma falar que o vaso de barro suga a água da terra. A terra que fica nesse tipo de vaso, ela realmente seca mais rápido. Por isso o vaso de barro é ideal para cultivar aquelas plantas que gostam do solo bem drenado, nada de encharcamento, não gostam de terra úmida, por exemplo, as suculentas. Já o vaso de plástico, ele não possui poros e por isso ele retém a umidade na terra por mais tempo. Se você cultiva aquela plantinha que gosta de água, que precisa de regas com frequência para manter essa terra úmida, o de plástico vai ser uma escolha melhor. Ou o de cerâmica. Apesar dele ter poros, quando esse vaso vai ao forno, esses poros são fechados, eles são selados. Então ele mantém a umidade por mais tempo quando comparado com o vaso de barro. Tem outras características que também podem te ajudar na hora de fazer essa escolha. Por exemplo, o vaso de plástico, ele é mais barato, ele é mais acessível, a gente encontra esse tipo de vaso até em supermercado. Em compensação, é um material que sofre maior variação de temperatura. Então, se você vai cultivar a sua planta a pleno sol, você vai perceber que esse vaso esquenta com facilidade. Em compensação, o vaso de cerâmica e o vaso de barro, embora eles sejam um pouquinho mais caros do que o vaso de plástico, eles não sofrem essa variação de temperatura. Vocês podem deixar esses vasos a sol pleno por várias horas por dia, que eles não vão aquecer como o vaso de plástico. Outra característica importante é a estabilidade. O vaso de cerâmica e o vaso de barro são vasos mais pesados. Dependendo de onde você vai colocar a sua planta, se for um vaso de plástico, às vezes até o vento, um animal de estimação, uma criança conseguem derrubar o vaso. Agora, a rotina que você tem com as suas plantas também pode interferir na hora dessa escolha. Se você não tem muito tempo para ficar regando as suas plantas, se você acaba esquecendo de fazer isso, o ideal é que você tenha vasos de plástico, porque a gente já sabe que esse material retém a umidade ali por mais tempo. Mas se você só tem vasos de barro e realmente não tem tempo ou acaba esquecendo de regar suas plantas, uma alternativa é passar um impermeabilizante por dentro do vaso de barro, porque assim vai fechar os poros dele e ele vai conseguir reter a umidade por mais tempo. Outro ponto importante que eu falei lá no começo do vídeo é o tamanho do vaso. Nessa hora a gente também precisa reparar na espécie da planta. Se for uma planta que cresce muito rápido e que fica muito grande, a gente vai precisar trocar esse vaso com frequência. Então o ideal é que você já plante num vaso que seja um pouco maior. Lembrando que quando a gente vai comprar o vaso, geralmente é um código, uma letra e um número. Esse número quer dizer justamente o diâmetro da boca do vaso. Isso pode te ajudar na hora da escolha. Bom, mas não adianta também a gente comprar um vaso enorme para uma planta que ainda está muito pequena.
vai ficar muito desproporcional e esteticamente não vai ficar legal. E uma dica importante é que se sua plantinha não está desenvolvendo bem, se você aduba com frequência, molha com a quantidade de água ideal, com a frequência ideal e mesmo assim a sua planta não cresce, não dá flor, não dá frutos, pode ser o tamanho do vaso errado. Se a sua planta murcha com frequência também, embora você esteja regando normalmente, também pode ser um vaso pequeno demais para ela. Talvez as raízes já tomaram conta ali do espaço todo e elas não conseguem mais absorver a água que você coloca na rega e os nutrientes que você oferece na hora de adubar. Provavelmente já está na hora de trocar esse vaso, é importante a gente fazer esse teste para ver se não é isso que está faltando. Agora, se você quiser fazer uma horta em vasos, o mais importante é você prestar atenção no tamanho final da planta. Nesse caso, a estética não é tão importante. A gente sabe que o vaso de plástico ele não é tão bonito, de cerâmica costuma ser mais bonito, de barro também, mas para a horta, onde a gente vai colocar plantas que têm o ciclo ali muito curto, as hortaliças geralmente são anuais, dentro de um ano ou menos a gente consegue fechar o ciclo dessas plantas. Então são plantas que crescem muito rápido, a gente não precisa trocar de vaso para não afetar o desenvolvimento dessa planta. O ideal é a gente já comprar um vaso definitivo para cultivar a horta, mas que esteja adequado para o tamanho da planta. Por exemplo, se eu vou cultivar uma cenoura, a gente sabe que o importante ali é justamente a raiz da planta, é o que mais tem que desenvolver. Então a gente vai precisar de um vaso um pouco maior, mais largo, para aquela cenoura se desenvolver bem. Mas se eu vou cultivar uma alface, que o que importa para mim é a folhagem, as raízes nem são tão grandes, mas eu quero que cresça, bastante folhas, que as folhas fiquem bonitas, desenvolvidas, então eu preciso de um vaso que tenha a boca um pouco maior. Na hora de fazer a horta, então, não esqueça. Pense no tamanho do vaso de acordo com o tamanho final da planta que você vai cultivar. E por falar em horta, em breve você vai conhecer o meu novo projeto, o Horta no Apartamento em 60 dias, onde nós vamos juntos colocar a mão na terra e justamente fazer uma horta sem ocupar muito espaço, até para quem mora no apartamento. E o melhor de tudo, colher em apenas 60 dias. Você não pode perder. Para fazer parte disso, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, deixar o seu nome lá que em breve tem novidades. Continuando o nosso tema de hoje, quando o assunto é vaso, outro ponto importante é a quantidade de terra que vai dentro dele. Tem muita gente por aí pecando por excesso ou por falta de terra. Se você costuma plantar e colocar terra até em cima, provavelmente você tem dificuldade na hora da rega. Quando a gente não deixa um espaço aqui em cima, na hora de regar, acaba transbordando água, leva terra embora e vira aquela bagunça. E também tem aquelas pessoas que colocam pouca terra e por isso a planta tem pouco espaço para desenvolver as raízes. Então, se você usa um vaso de plástico, você pode usar essa marquinha aqui como referência. É legal a gente deixar a terra até aqui, porque vai ter um bom espaço para as raízes se desenvolverem e também tem um espaço para regar e a água não escapar, não fazer nenhuma bagunça, tá? Então é sempre importante lembrar, deixar 2 ou 3 dedinhos abaixo da borda e aí sim o restante completar com terra e a camada de drenagem aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Não esqueça, semana que vem tem mais Mundo Agro, eu te espero por aqui. Por isso, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo e deixa o seu like. Te espero quarta que vem às 20 horas.